Olá, alunos. Esse é o último exemplo dessa semana que veremos o cálculo de uma sapata corrida, similar ao que vimos nos exemplos anteriores, porém, o cálculo é feito apenas em uma direção, como veremos nesse exemplo. Então, os dados do problema seriam o cálculo de uma sapata corrida, o FCK 20, cobrimento 4, a largura do apoio aqui para minha parede ou algum elemento estrutural que jogue uma carga distribuída ao longo dessa faixa, com uma carga distribuída de 120 kN por metro, então agora não é mais carga concentrada, porque eu estou trabalhando com uma carga linear, e a tensão admissível do solo de 100 kg por metro quadrado. O cálculo que é feito quando é uma sapata corrida, a gente separa uma faixa unitária, aqui 1 metro da seção dessa sapata, e aí eu dimensiono apenas em uma direção. Como que é feito o dimensionamento dessa sapata? De maneira similar ao que foi feito até então. Então, a área da sapata que eu preciso, eu vou calcular para 1 metro. Então, se eu olhar aqui nos dados, eu tenho uma carga de 120 kN por metro. Então, na faixa de 1 metro, eu teria 120 kN. Então, a área de sapata que eu preciso ter para 1 metro, a largura dela, seria, eu multiplico 1,05 para considerar o peso próprio, vezes os 120, e divido pela tensão admissível, que daria 1,26 metros quadrados. Só que como eu estou trabalhando com a faixa de 1 metro, então 1,26 dividido por 1 daria 1,26. Então eu vou trabalhar com a largura da minha sapata corrida com o valor de 1,26, vou adotar o valor de 1,30. Então, se eu tenho uma sapata de 1,30 por 1, ela resiste a essa carga de 120 vezes 1,05, com uma tensão abaixo de 100 kN por metro quadrado. Então, é só fazer essa conta e a gente já determina a largura da sapata. Com relação ao H, eu faço a conta apenas nessa direção. Então, teria 1,30 menos 25 dividido por 3 deu 35 centímetros ou 0,35 metros. Vou adotar o valor de 35 centímetros. Com relação ao H0, que é o valor mínimo para que o ângulo dessa parte inclinada fosse no máximo 30 graus, deu aqui um valor negativo, ou seja, mesmo que eu não tivesse nenhum valor aqui, começasse a parte inclinada aqui na ponta da minha sapata, esse ângulo seria baixo. Então, vou utilizar o H mínimo que a gente usa, né, questão de execução de 20 centímetros. Vamos adotar esse valor. É importante que esse ângulo seja abaixo de 30 para eu não precisar usar forma para concretar a sapata nessa parte inclinada, porque se o ângulo for maior, eu não consigo concretar sem a utilização de formas. Continuo a verificação da minha sapata exatamente nos passos da sapata isolada. Então, vou verificar a ruptura do concreto por compressão diagonal, considerando a faixa de 1 metro. Então, o perímetro, como eu estou considerando apenas 1 metro, seria 0,25 mais 1 vezes 2, que aí eu tenho o perímetro total dessa faixa de 1 metro, que dá 2,50. A tensão solicitante, considerando essa faixa de 1 metro, multiplico 1,4 vezes a carga de 120, divido pelo perímetro e divido pela altura útil da minha sapata, que nós adotamos a altura total de 35, menos 4 do cobrimento, menos 1, porque eu preciso pegar no eixo da barra, seria 30 centímetros. Então, fazendo essa conta, eu tenho a tensão solicitante de 224 kN por metro quadrado, uma tensão bem baixa, porque estou considerando um pilar bem grande, né, que ele vai ter o tamanho da largura da sapata, ou seja, 1 metro, seria o apoio dessa carga. Então, dificilmente você vai ter problemas com a ruptura do concreto por compressão diagonal em sapatas corridas. Para calcular a resistência, da mesma forma que foi feito nos exemplos anteriores, calculo αv em função do FCK, FCK em MPa, eu encontro αv 0,92. Depois multiplico por 0,27 vezes FCD, que é o meu FCK dividido por 1,4. Não esquecendo de multiplicar por 10 a terceira para passar de MPa para kN. Então,
resistiria até 3.548 kN por metro quadrado, e a tensão solicitante é de apenas 224. Então, eu tenho uma folga muito grande com relação a essa verificação. Feito isso, o próximo passo é determinar a minha armadura, porque a tensão está atendendo a esse requisito. Então, o cálculo da armadura é feito de maneira semelhante também à sapata isolada, só que eu faço o cálculo apenas em uma direção. Então, a fórmula pelo método das bielas e tirantes é a carga vezes a largura da sapata menos a largura do pilar, dividido por 8 vezes a altura útil vezes o FYD. Esses valores FYD, FCD, são sempre os mesmos, né? O FYD é exatamente o mesmo toda vez que formos utilizar. Já o FCD varia de acordo com o FCK. Você precisa gravar esses valores que são muito utilizados para o cálculo de concreto armado. Então, teria a minha carga majorada, ND, 1,4 vezes 120, vezes a largura da sapata, que é 1,30, menos a largura do pilar, que é 0,25, dividido por 8 vezes 0,30, que é a altura útil, FYD, que é esse valor constante, vezes 10 a terceira para passar para quilonewton, e multiplico no final por 10 a quarta para já transformar para centímetro. Então, eu preciso ter, como eu estou calculando essa área de aço por uma faixa de 1 metro, eu preciso de ter 1,7 centímetros quadrados de armadura na minha faixa de 1 metro. Então, seria 1,7 centímetros quadrados por metro de largura da minha sapata. Essa seria a armadura principal, que a gente faz conta. Só que além da armadura principal, eu tenho que também ter a armadura na outra direção, que seria uma armadura secundária. Antes do cálculo da armadura secundária, eu verifico se essa armadura principal está acima do valor mínimo. Como a minha altura útil é 0,30, a armadura mínima, considerando esse valor de 0,1 vezes a altura útil, daria 3 centímetros quadrados por metro. Então, deu um valor maior do que 1,7. Então, o valor que eu vou adotar como armadura para minha sapata corrida vai ser de 3 centímetros quadrados por metro. Já a outra armadura, a armadura distribuída, eu utilizo o maior entre esses três valores, que seria 20% da armadura principal. Então, a minha armadura que vai estar na direção principal vai ser de 3 centímetros vezes 0,2. Eu encontro um valor de 0,6 centímetros quadrados por metro. O outro valor é 0,9 centímetros quadrados por metro. Esse valor é fixo. Então, entre esses dois, eu ficaria com 0,9. E a última conta seria metade da minha armadura mínima. Que no caso, a armadura que eu estou adotando é a armadura mínima. Então, metade da armadura, que é 3, seria 1,5 centímetros quadrados por metro. Então, do lado principal, eu vou utilizar 3 centímetros quadrados por metro. E a armadura distribuída no meu lado secundário vai ser de 1,5 centímetros quadrados por metro. Não sei como vai ficar esse detalhamento. Para fazer o detalhamento, eu já vou utilizar uma outra tabela. A tabela que usamos nos exemplos anteriores, eu tenho a área de aço de um diâmetro, com relação ao diâmetro, né, para uma barra, eu tenho a minha área de aço. Como aqui a gente está falando em área de aço por metro, eu já tenho uma tabela que é muito utilizada para lajes, que vai me dar o valor do diâmetro e do espaçamento. Então, se eu tenho que ter 3 centímetros quadrados por metro, eu procuro nessa tabela aqui um diâmetro. Vou escolher aqui o diâmetro de 8. Então, se eu tiver uma barra de 8 milímetros espaçado a cada 5 centímetros, isso vai me corresponder a uma área de aço de 10,06 centímetros quadrados por metro. No caso, eu preciso apenas de 3. Então, eu posso aumentar a distância entre uma barra e outra. Então, se você fizer um corte na seção de 1 metro de sapata, eu vou ter ali a quantidade de armadura correspondente ao que está indicado nessa coluna para uma barra de 8 milímetros. Como eu preciso de 3, eu ficaria nessa faixa aqui de 3. Eu olho qual que é o espaçamento correspondente, no caso 16. Então, se eu utilizar
barras de 8 milímetros, espaçado a distância entre uma e outra de 16 centímetros, eu vou ter em 1 metro uma área de aço correspondente a 3,14 centímetros quadrados, que vai atender a minha armadura principal. Então, eu vou adotar aqui diâmetro de 8 espaçado a cada 16 centímetros. Já na direção secundária, eu preciso de metade, 1,5 centímetros quadrados por metro. Então, já posso utilizar uma bitola menor de 6,3. E se eu procurar aqui o valor de 1,5, estaria aqui no espaçamento de 20 centímetros. Então, vou utilizar como armadura secundária diâmetro de 6,3 espaçado a cada 20 centímetros. Como que fica no meu detalhamento? Eu faço um corte da minha sapata corrida e nesse corte eu indico aqui a altura, o meu H0 e também vou indicar a questão das armaduras. A minha armadura principal seria essa. Eu não coloco a quantidade, a gente geralmente escreve esse valor aqui var, que seria variável, seriam várias barras. Por quê? Se eu botar uma quantidade, essa quantidade vai corresponder a uma determinada largura da sapata. Então, como é a sapata corrida, eu não sei qual que é o comprimento total, eu vou deixar esse var, que aí, à medida que a pessoa for precisando executar essa sapata corrida, se precisar de 2 metros, 3 metros, vai dividir 3 metros pelo espaçamento, você consegue determinar a quantidade de armadura. O que a gente indica é o diâmetro, que é 8 milímetros, o espaçamento, então vou ter uma barra dessa a cada 16 centímetros. Então, na hora de executar, eu vou colocar uma barra, vou espaçar 16 centímetros, colocar outra, mais 16, coloco outra barra. Isso vai ser ao longo da minha sapata corrida. E eu indico o comprimento total. Essas medidas é em função da geometria da sapata menos o cobrimento. Então, teria um trecho reto de 1,22 e uma dobra de 12. Somando aqui, no total daria 1,46. Na outra direção, que são as barras corridas, eu não indico o comprimento, pelo mesmo motivo. Essa barra ela vai estar com o tamanho da largura da sapata que eu vou concretar. Então, se essa sapata corrida vai ser feita em 1 metro, 2, 3, 20 metros, 30 metros, esse comprimento vai acompanhar essa dimensão de sapata que vai ser concretada. O que eu vou indicar é que eu vou ter 8 barras. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. A distância entre essas barras é de 20 centímetros e o diâmetro da barra é de 6,3. O comprimento é um comprimento reto que vai acompanhar a dimensão da sapata que será concretada. Então, o detalhamento é até mais simples, que eu indico só em corte com esse detalhamento das armaduras. Para determinar a minha tabela com resumo de quantidade de armadura, eu faço da mesma forma posição em N1, né? Posição 1, que é o meu N1. O bitolo, o diâmetro da minha barra, 8 milímetros. A quantidade eu não vou indicar porque é variável, não sei quantos metros. Apesar de fazer essas contas, essa tabela, esse resumo de aço é por metro. Mas eu deixo aqui variável, coloco o comprimento unitário, 1,46. Para eu saber o comprimento total, eu divido 1 metro, que são 100 centímetros, por 16. Então, vai dar aproximadamente aí 7 barras a cada metro. Multiplico por 1,46, então eu tenho o meu total de 1.022 centímetros. Com relação ao N2, eu tenho que o diâmetro é 6,3, quantidade é fixa, que são 8, o comprimento eu deixo como corrido, apesar de considerar para o total o comprimento de 1 metro. Então, eu vou fazer essas contas de área de aço considerando 1 metro de seção da minha sapata corrida. Mas não indico aqui na questão de quantidade nem de comprimento, já que eu estou trabalhando com uma sapata corrida. E o resumo, eu vou utilizar o resumo para cada diâmetro. Então, para 6,3 eu preciso de 8 metros, que me corresponde a 2 kg, só multiplicar pelo peso desse diâmetro de uma barra com diâmetro de 6,3 por metro. Então, precisaria de 2 kg da barra de 6,3 e a barra de 8 teria aproximadamente 10 metros,
vezes o peso específico por metro de uma barra de 8 milímetros, eu encontro 4 quilos. No total, vou precisar de 6 quilos para executar 1 metro da minha sapata corrida. Então, o cálculo da sapata corrida de detalhamento é um pouco mais simples do que da sapata isolada ou com momento, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito utilizada em galpão. Às vezes você tem a sua sapata isolada embaixo de cada pilar, mas vai ser executada, às vezes um banheiro, uma parede, e aí para não fazer uma estrutura embaixo daquela parede, você executa uma sapata corrida embaixo do perímetro da parede e consegue resistir ali aos esforços de um ambiente menor. Esse é o último exemplo que veremos essa semana. Teremos uma lista de exercícios baseado nos exemplos que nós vimos para ser entregue, e na próxima semana veremos o cálculo de blocos sobre estacas, que dependendo do terreno, dependendo das cargas também, é utilizado como fundação de galpões que vocês estão focando. Um abraço, qualquer dúvida é só estar me procurando.